Sejam bem-vindas a essa aula. Eu gosto de dizer que é uma aula, né? Porque vocês vão aprender, de certa forma. Como... Ai, caramba. Passar o final de semana sem perrengue. Como você vai passar por esses 2 dias, né? Eu chamei de SOS final de semana, então como você vai passar pelos 2 dias do final de semana sem estragar os resultados que você obteve durante a semana, que isso tende a acontecer muito, né? Quando a gente não tem uma estratégia pronta. E eu digo uma estratégia pronta é mental, e você vai entender depois, lá no final até o final da aula, eu espero que você entenda como que eu faço essa aula. Eu juntei estratégias que eu aplico na minha vida e que eu entendi que funcionam. São coisas, pontos, né? São alguns pontos que eu já falo nos programas, nos acompanhamentos, mas hoje eu resolvi trazer tudo num lugar só, para que a gente pudesse, para que vocês pudessem ter esse conhecimento, tá? Eu acredito que eu não vai exaurir aqui todo esse assunto, porque pode ser que depois venha algum outro, né, uma novidade, alguma questão, mas eu realmente acredito que isso aqui pode ajudar vocês nesse momento em que você escolheu e decidiu mudar a sua vida, mudar a sua rotina, mudar o seu corpo, cuidar da sua saúde, não só por estética, mas por saúde, e isso envolve uma mudança às vezes, de ambiente, de ações, né? Você precisa mudar, então começa a mudança da mentalidade para então mudar a sua forma de agir, e então essas suas ações se reverberem nas suas escolhas e aí no seu corpo, naquilo que você come, no que você faz, no que você não faz, e isso reverbera. Né? Então, até o final dessa aula, eu vou te dar vou ensinar para vocês uma metodologia prática, para vocês não perderem o resultado nos finais de semana. Fiz as minhas anotações aqui, vou acompanhar, depois eu disponibilizo também, para eu não me perder, porque senão eu vou falar pra caramba, e às vezes uma coisa vai entrar na outra, e não parece, mas eu gosto de falar, né? Então, sou aquela pessoa que eu gosto de dizer que eu engano pra caramba. Eu chego no lugar, eu fico quietinha, lá, prestando atenção, mas me dá um dedo, pra você ver que eu vou ficar lá pedindo, né? Pegar um braço seu. Então, é uma metodologia prática, que eu quero que vocês aprendam a curtir o seu final de semana. A curtir não só o final de semana, porque se você reparar, pode ser que você pode muito bem aplicar isso aqui nas suas férias, em algum evento que você vá, às vezes o evento é numa quarta-feira, sabe? Em qualquer momento da sua vida que não jogue fora, sabe, tudo aquilo que você vem construindo ao longo de um período, porque a gente sabe que resultado no nosso corpo a gente vem com constância. Então, é todo dia fazer igual, errar cada vez menos, acertar cada vez mais. Isso, então, significa que a gente tem que se manter na linha mais tempo, ponto. É isso, sabe? Mas não de uma forma que você ache pesado, que você ache chato, que você ache que você está perdendo coisas, momentos, né? Porque quando vem com esse peso, a coisa fica ruim. E o que a gente precisa é de constância, praticidade e prazer. Constância é você repetir sempre, praticidade, a coisa tem que ser prática para você conseguir repetir, e prazer, porque precisa ser prazeroso, divertido, de alguma forma, em algum momento. Não dá para ser sempre chato, sempre ruim, sempre difícil. Não dá, porque senão a coisa não vai ser levada para sempre. Porque você está aqui no meu acompanhamento por 3, 4 meses, eu tenho pessoas que estão aqui há mais de um ano, vivendo a dieta. Me acompanha todo mês, está ali, fazendo a dieta comigo. Isso porque entendeu que aquilo precisa ser uma coisa constante, que a cada mês o corpo dela muda, a vida muda, a necessidade muda, a vontade muda, e percebeu que não precisa ser pesado, que pode ser leve, mas com estratégia. No final da aula,
No meio da aula, eu vou entregar para vocês um presente exclusivo, que é um método que eu criei, um acrônimo chamado corpo. Cada letrinha do corpo vem com uma ferramenta prática para você aplicar toda vez que você que bater aquela vontade de chutar o balde no final de semana. Você vai anotar, você vai lembrar, você vai carregar com você, bota lá no seu... Aliás, eu vou botar no robô. Anotar para botar lá no robô, para quando você perguntar, posso comer um doce de leite? Posso trocar o doce de leite por a tapioca por doce de leite? E o robô responder, não sei, né? Ele ser como a Fernanda falou, né? Eu falando com vocês. Então, se você puder, vá agora para um lugar tranquilo. Se você estiver assistindo a gravação, assista, talvez, lavando uma louça, aproveita para lavar a louça, aproveita para se preparar as suas marmitas. É ótimo ouvir a Renata preparando marmita. Então, prepare a sua marmita, lave a sua louça, faça a sua comida, mas tenha, e se você que está aqui ao vivo, separa esse lugar, esse momento para você, que é uma horinha de cuidado. É um cuidado que você está tendo com você, além daquele cuidado diário do treino, e além do cuidado que você tem na escolha do alimento, do que você nutre as suas células. A gente aqui aprende a nutrir célula para ter um corpo forte, saudável, definido, sabe? E fica feliz também com o resultado que o corpo vai te dar. Então, pode pegar papel e caneta, né? Hoje é terça-feira, início da semana, você já vai poder aplicar tudo isso aqui essa semana para esse final de semana. Já. Isso vai ser maravilhoso. Então, essa é uma aula também para mulheres que já treinam, que já cuidam da alimentação, mas que sentem que voltam sempre atrás quando chega a sexta-feira. Já começa a tremer, né? Porque o celular toca e a amiga chamando para alguma coisa. E quando você começa a fazer dieta, então, minha filha, o inimigo se levanta de todas as formas. Em forma daquele boy lindo que nunca te chamou, mas vai te chamar agora que você começou a fazer dieta. Né? O doce que a sua mãe leva para você comer, porque, coitadinha, você precisa comer esse docinho, o bolo, o sorvete, a comida. Né? A amiga que lembrou de você quando passou na loja de chocolate, trouxe um brigadeiro, um chocolate, etc. O inimigo utiliza as pessoas que a gente mais ama ao nosso redor para trazer essas coisas, mas você vai estar aqui firme no seu propósito. Então, assim, não é para pessoas que buscam atalhos milagrosos. Na nossa segunda aula, que vai ser a aula do detox, que vai ser muito legal esse também, que é um detox, workshop detox inteligente. A gente vai aprender também o que é um detox, né? E tem muito a ver com esse ponto do atalho milagroso, né? Não existe atalho, sabe? Existe atalho quando você é levada por uma pessoa que conhece o atalho, mas sabe quais são até os perigos daquele atalho. E precisa, de certa forma, ter uma disciplina, precisa, de certa forma, em algum momento, ter uma motivação. A gente não vai ter empolgação, mas motivação, motivo de, a gente precisa ter. Que seja a saúde, que seja a doença, mas a gente tem um motivo para fazer o que a gente faz, né? Então, aí eu vou lembrar vocês, né? Imagina, segunda-feira chegou, você acordou de manhã linda, sem inchaços, sem arrependimento, com a sensação de continuidade, não de recomeço. E aí você olha no espelho e percebe que dessa vez você não perdeu nada e que é só continuar. Você não se sente mal com você mesma e muito menos se achando a pior pessoa do mundo, porque você, né, meteu o pé na jaca. E isso tudo que a gente vai falar aqui, grande parte dela vem da minha experiência de início de semana, durante a semana, ter muito resultado, tudo certinho, etc. No final de semana, meter o pé na jaca com saída, álcool, que eu era essa pessoa que bebia, que ia para festa, que não sei o quê, que tal, curtia, etc.
E aí voltava durante a semana, linda. Chegou um determinado momento na minha vida em que eu não tive mais resultados, porque eu precisava de mais entrega, sabe? O resultado o máximo que eu podia ter, eu já tinha tido. E aí eu percebi que eu precisava, talvez, diminuir um pouco mais alguma coisa para diminuir uma retenção, ou até melhorar o ganho de massa, porque o álcool, né, ele ele prejudica até você no emagrecimento, mas ele prejudica mais ainda na síntese proteica. Então, você está ali treinando, está comendo proteína, está fazendo tudo certinho. Só que se você bebe muito álcool, aquilo ali acaba atrapalhando o crescimento e a formação do músculo. A gente não está aqui à toa, né? A gente quer criar massa magra. E aí eu comecei a ver que eu precisava mudar. E isso envolveu mudar de ambiente, isso envolveu mudar de amizades, isso envolveu mudar a minha forma de ser, de verdade. Mas isso não foi, eu não falo isso de uma forma pesada. Eu falo isso porque desde no início, assim, quando eu comecei, eu vi que aquilo em algum momento ia me atrapalhar, eu comecei a perceber que aquelas coisas ali de todo final de semana. Gente, eu saía quinta, sexta, sábado e domingo. Aí depois eu comecei a diminuir para sexta, sábado e domingo. Aí fui para sexta, sábado e domingo. Aí fui só para sábado. Depois eu tirei tudo. E aí hoje eu vivo uma vida bem diferente. Porque eu fiz isso, né? Era loucura e total, entrega, 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 e depois fui diminuindo e hoje eu acho que eu tô uma coisa mais estável. Eu tenho as minhas saídas da minha rotina, mas eu tenho mais rotina do que saída da rotina. Isso é fato. Dos 7 dias da semana, das 28 refeições, eu posso garantir para vocês que 24 são comida de verdade, são comidas que alimentam o meu corpo e não a minha alma. E todas as vezes que eu vou sair da dieta, eu sempre penso antes: o que eu vou comer nesse lugar? Eu vou? Eu estava conversando agora com uma amiga, e no sábado a gente tem um encontro de uma festa e tal. E aí é 2 horas da tarde. Eu já sei tudo que eu vou fazer. Eu já sei até o que eu vou comer no lugar. E é assim que eu faço. Então, na terça-feira, eu já sei os dias que eu vou treinar, os dias que eu não vou treinar. Então, no sábado, eu vou acordar, eu vou treinar, eu vou chegar em casa, vou tomar banho, eu vou para festa, eu vou almoçar, porque 2 horas da tarde, num bar em Copacabana. Eu vou almoçar, que eu vou almoçar, eu vou almoçar. Quando chegar lá, olha a minha estratégia. É real, tá? Vida real. Eu vou tomar café, vou treinar. Eu vou almoçar e vou. Chega lá, eu vou tomar meu drink. Se tiver um drink, senão vai ser Coca-Cola mesmo, tá ótimo. Mas se tiver um drink, graças a Deus eu não gosto de cerveja. E eu tirei isso da minha vida, mas em um momento da minha vida, teve um momento em que eu estava saindo com uma amiga que bebia muita cerveja. Eu comecei a beber muita cerveja, que era mais barato. E aí, porque, né, eu ia e tal. Aí eu comecei a me sentir mais barrigudinha. Falei, cara, eu não vou começar a empurrar cerveja, porque se eu gostar de cerveja, isso depois para tirar é ruim. Aí eu parei. Então, hoje eu bebo um drink, eu bebo gin, eu bebo vodka, eu bebo vinho, mas também com cota, porque se eu começar a beber, eu fico rica. E rico, né, é a rica que gosta de gastar. Então, eu vou comprar espumante. É assim. Então, eu já me conheço, e você precisa se conhecer. Então, isso é um ponto, sabe? Como que eu sou? Eu sou aquela que vai esbanjar, eu sou aquela que é contida, eu sou aquela que não pode ficar bêbada, porque se ficar bêbada já era. E eu tive todas essas fases. Hoje eu me conheço. Então, eu escolho os momentos em que eu vou chutar o balde. Meu aniversário é um deles. Aniversário, se eu for numa festa de carnaval, se eu for num evento, ano novo, eventos, algum casamento, eventos, sabe? Eu escolho os lugares que eu vou chutar o balde. Eu preparo para quando, tipo, os alimentos que eu vou ter no dia seguinte do chute do balde, uma água de coco que eu tenho em casa, frutas, uma comida um pouco mais palatável, como uma lasanha, porque de ressaca você não quer comer arroz, frango, batata e couve. Você quer comer um negócio que tem comida. Você nem quer comer às vezes, né? Mas você precisa comer. Então eu procuro colocar um negócio assim que me dê mais vontade de comer. Isso tudo é estratégia.
Então, eu como uma banana, eu tomo uma proteína, empurro uma proteína sem vontade. No dia seguinte, geralmente, eu tô com dor de barriga, porque eu tenho isso, mas isso já é meu, né? Eu tenho meu intestino que não é muito legal, então, se eu beber álcool, alguma coisa, comer uma besteira, eu vou ter, é bem provável que eu tenha uma dor de barriga. Então, isso tudo eu me conheço. Isso você precisa. Você precisa conhecer o seu corpo, você precisa conhecer seus limites, e você precisa ter uma conversa com você antes de você sair. Então, antes de sair, eu já combinei com a Renata. Renata, você vai nesse evento, você vai almoçar, você vai chegar lá e você vai ver. Bom, um bar tem sempre uma proteína. O máximo que vai acontecer é você comer um hambúrguer no final da tarde. Tudo bem. Não é, é muito provável que eu, de 2 às 8 da noite, eu esteja em casa. Eu tomo meu shake de whey e vou dormir. Linda, linda, porque adoro uma matinê. Linda. Mantive meu shape, mantive minha saúde mental, sabe, né? Porque eu fui lá, eu confraternizei, eu brinquei. E eu aprendi a ser a sóbria do rolê, até determinado momento. Então, isso foi uma coisa que eu fui construindo em mim, tá? Porque eu sou muito, de falar assim, nas pessoas que eu conheço. Quando eu não conheço, eu preciso, se eu não estiver bêbado, eu não vou ficar falando muito. Isso no meio, né? E aí, eu aprendi também a ser a pessoa sóbria do rolê, mas entendam, existe um momento, né, um período em que a festa, em que a pessoa sóbria pode ficar 4 horas. Depois dessas 4 horas, está todo mundo bêbado e falando abobrinha e rindo de nada, e você assim, gente, todo mundo em Nárnia, né, gente? As pessoas estão em Nárnia, e você não. E aí, cara, fica chato para você, e você fica chata. Então, eu aprendi isso também. E aí eu vou lá no evento e tal, de 2, vou comer meu hambúrguer, hoje, enfim. A primeira coisa que eu chego, gente, no lugar, eu olho o cardápio. Olhei o cardápio e já vi o que eu vou comer. Vou comer aqui um... Sempre tem uma proteína. Eu vou comer proteína. Então, uma proteína, um gurjão de frango. Fritura eu não gosto, não. Eu não como linguiça, eu não como salsicha. Um frango, um picadinho de carne. Gente, vamos comer um picadinho de carne? Eu sou a que empurra a comida nas pessoas, que as pessoas só bebem. Mas isso é a estratégia que eu vendo. Então, é comer no lugar, toma seu drinkzinho, fica lá, né, no grau, e se você escolhe. Não, eu vou lá e vou tomar uma Coca-Cola e vou fazer tal coisa, sabe? Você escolhe antes. Se eu parasse essa aula aqui agora, pronto. Você tem que decidir antes como vai ser o seu final de semana, a sua festa, o seu evento. Porque se você trabalha de segunda a sexta, é no final de semana que você trabalha, prepara a sua alimentação. Lembra? Eu obrigo, né? Eu sugiro a vocês treinarem 5 vezes na semana, até 5 vezes, um dia de descanso total e um dia para preparar a alimentação. Você nem fica o dia inteiro na cozinha, mas um dia você tem que preparar uma tarde. Porque se você não preparar, segunda-feira vai começar como? Errada. Porque a sua comida não está lá. Então, Renata, né, no sábado, eu vou sair. No domingo, cara, eu tenho que fazer. Ou na segunda, enfim. A minha rotina é diferente da de vocês, porque eu não tenho sábado e domingo, né? Como eu trabalho, às vezes no sábado, às vezes durante a semana. Então, eu me organizei de modo que eu tenha comida por 7 dias na minha casa. E tem. Então, isso já é uma coisa que está super dominado. Se você não tiver uma rotina do dia da sua alimentação, de preparar a sua alimentação, esquece. Você não vai conseguir manter dieta, porque ninguém consegue manter dieta com fome. Nem eu. Eu vou querer comer o que está na minha frente. Interessa se for o telefone para pedir iFood ou se for uma lasanha ou um missinho miojo. Mas se estiver pronto, né? Então, esse é uma sacada que eu quero que vocês levem para a vida, tá? Porque a gente vamos lá, né? Começar com o segredo, vamos dizer, número 1, que é essa metodologia do final de semana. Não é o seu final de semana que estraga, não é só o final de semana, mas é a estratégia que você está pensando, né? Hoje eu estou falando para você terça-feira. Se você está ouvindo gravado, você está ouvindo um dia depois. Mas, mesmo assim, se você ouvisse na quinta ou na sexta, você está ouvindo a tempo de entender que você tem uma responsabilidade aqui.
você tem responsabilidade em se divertir, mas curtir com consciência. Então, hoje você vai decidir do seu final de semana. Vai sair, porque assim, eu não sei vocês, mas o dinheiro, né? Não é, né? Então, assim, não é todo final de semana que eu vou ficar gastando com saídas. Eu tenho as minhas escolhas de saídas que eu escolho que eu quero. Um dia eu vou num teatro, no cinema, num restaurante, numa balada, enfim. Ou vou correr na lagoa e almoçar. Eu gosto de fazer isso, sabe? Tomar um café num lugar maneiro. Eu adoro. E muitas dessas saídas envolvem o quê? Comer. Então, quando você tem essa organização, essa previsibilidade, você se planeja antes, você vê as opções, você leva. Eu cansei de levar o whey para o samba, então me julgue, mas eu já levei, tá? Porque na época eu competia, olha que loucura, né, gente? Você não sabe o que é um atleta de fisiculturismo, mas eu levava meu wheyzinho, um potinho, um saquinho, pegava uma água, um copo, jogava ali dentro, tacava uma água, mexia e bebia. Era horrível, mas eu bebia. Porque eu era isso, eu não saía, sabe? Aí depois, minhas 3 horas lá no samba, voltava, ou então fazia assim, eu comia, ia no samba, perto de casa, ficava 3 horas no samba, voltava para casa, tomava minha coisa, mas eu tinha lá, tinha me divertido. Enfim, você tá vendo que assim, era tudo acordado. Eu não estou dizendo para você fazer isso, estou dizendo o que eu fazia, né? Porque na verdade ali é, 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 era a rotina que eu tinha escolhido. Competir me prendia nessa questão da alimentação, tá? Então tinha as regras claras, eu definia previamente. Eu definia quantas taças de vinho eu ia tomar, qual o prazer que eu ia escolher. Eu ia comer, eu ia beber. Tá? Então, isso qual vai ser a metodologia que você vai usar na sua alimentação, na sua saída, e etc., no final de semana. O segredo número 2 é você ter o teu interno, entender, sabe? Entender que pode haver uma luta mental lá no dia. E esse seu maior inimigo, que é a mente sabotadora do final de semana. É o sabotador, é a mente do só um, tudo bem, só hoje não faz mal, mas hoje é sábado, ainda tem um domingo para você descansar, sabe? Eu mereço, autocompaixão, relaxa que hoje pode. E nesse do relaxa, 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 a vida vai te levando para o buraco. Mais escolhas vão te levando. E eu tô falando real isso, porque das 52 semanas, se em 52 você escolher só hoje, sabe? A depender do quanto você vai fazer, isso pode sim te atrapalhar. E não só no seu corpo, mas aqui. E não acreditar em você. Porque todo final de semana você faz a mesma coisa. Você sabe que você vai errar, mas mesmo assim você erra. Isso é o pior de tudo. Porque se você vai lá e come um hambúrguer, bebe uma Coca-Cola ou enche a cara de vinho, mas no dia seguinte você levanta e vambora, beleza. Mas a maioria não consegue ser assim. Fica acreditando que é a pior pessoa do mundo, sabe? Então, entenda que isso vai acontecer. As pessoas vão falar, você vai se questionar do porquê. Mas entenda, porque sim, pergunte até antes. Por que você, Renata, por que você não vai beber? Por causa disso, sabe? Isso é muito bom, você ter essa clareza mental. O segredo número 3 é o externo, que é o ambiente, o social. Então, assim, a gente precisa de estratégia para lidar com as pessoas. Amigos, família, ambiente. Então, escolher novos ambientes, sim, por que não? Escolher novas amizades, sim, por que não? Por que não? Escolher novas coisas, sabe? Que combinem agora, se coadunam com o eu que você deseja ser. Reconhecer essas amizades que, de repente, te atrapalham. E, de verdade, se afastar. Porque eu me afastei de muitas e não me afastei de outras, sabe? Porque de verdade, se a pessoa não me não é nem me aceitar, mas ela assim, se ela não me respeita naquilo que eu quero, por que que eu vou ficar, sabe, batendo, dando murro em ponta de faca, tentando fazer com que a pessoa seja, né, enfim, me aceite como eu sou. Eu tenho que aceitar, né, a pessoa não, sabe? Então, eu
não é sem sofrimento, mas eu deixo ir, porque se for, é porque nunca foi, né? E isso é uma fase, essa questão da gente se libertar disso, dessas amarras mentais, é bem libertador. E é muito bom como mulher, sabe? Porque a gente amadurece muito nisso. E aí, a gente vai para o checklist. Tá tudo bem aí? Vocês estão ouvindo? Mandam. Sim. Ótimo, então tá bom. A gente vai aqui para o checklist, que eu falei lá no início, do corpo. Todas as vezes, eu quero que você, se puder anotar aí, anota. Anota no celular. Anota, abre o bloco de notas, anota no seu celular, e você vai botar lá, método corpo. E aí você vai, todas as vezes que você se deparar com esses momentos em que come ou não come, faz ou não faz, sai ou não sai, você vai perguntar a causa. O que está me levando a sair da dieta agora? Medo de talvez ser rejeitada, porque eu estou num grupo, está todo mundo ali, ou por eu achar que eu preciso provar alguma coisa para alguém. Você pode reparar que às vezes as coisas estão muito aqui, né? Por isso que eu gosto de falar que a gente vive um tripé: alimentação, treino e mentalidade. Se a gente não tiver esse tripé bem fortalecido, não adianta, eu posso te dar passar a dieta que você quiser, que se você não tiver isso fortalecido dentro de você, você não vai seguir, porque você não acredita, porque sua mentalidade ainda não absorveu aquilo. Tá? Então, a causa é por quê? O que está me levando a sair da dieta agora? Responde isso para você, não para mim, não para o outro, mas para você. O O é o objetivo. Isso aqui me aproxima e me afasta do meu corpo de musa, do meu objetivo de ser saudável, de ser forte, acabar com a minha celulite, de ser mais magra, de entrar naquele vestido, de usar o biquíni no verão que eu falei que eu quero, sabe? Isso te aproxima ou te afasta? O R, recompensa. Então, é causa, objetivo, recompensa. Recompensa. O que realmente eu quero sentir depois de comer ou beber, enfim. Como eu quero me sentir, né? Qual vai ser o sentimento, essa recompensa? Às vezes, se você decide que não vai e na hora você faz, é muito provável que a recompensa, como você vai se sentir depois, você se sinta mal. Se você decide que você vai fazer e não faz, às vezes você até sente bem, poxa, eu consegui. Mas o melhor dos mundos é você decidir e cumprir com o que você decidiu, mesmo que seja beber um vinho. Sabe por quê? Porque aí você, é como se você tivesse acordado com o teu inconsciente. E quando em algum dia você falar assim, não, o teu inconsciente vai falar assim, não, porque naquele dia ela falou que sim, a gente fez, e foi um, e a gente conseguiu. Então hoje é não, e a gente vai fazer o não, e ok. Os bares não vão fechar, os restaurantes não vão acabar, o pão doce não vai ficar extinto, a padaria também não vai fechar. É hoje, tá? Esse é o R. O P é pausa. Será que eu posso esperar 10 minutos antes de decidir o que eu vou fazer? E às vezes a vontade passa, né? Porque esse checklist é quando você está lá no meio do furacão. Então, a causa, o que está me levando a sair da dieta? O objetivo, isso me afasta ou me aproxima? A recompensa, como eu vou me sentir depois disso? A pausa, será que dá para eu esperar mais um pouquinho antes de fazer isso, tomar essa decisão? E o O é outra ação. Qual ação eu posso fazer agora que me dê alívio disso? Então, o que eu posso substituir aqui? O gin com água com gás? Nossa, Renata, não tem comparação. Não, não tem. Da mesma forma que você substitui pudim por whey, não é a mesma coisa. Porque açúcar adicionado é açúcar adicionado. Açúcar, gente, refinado é açúcar. Alimento do neurônio. Isso nunca vai competir com o whey, por mais doce que o whey seja. Mas, depois que a gente trata, né? Tratou o intestino, tratou as papilas, e você tratou sim o teu consciente, o seu inconsciente, você vai perceber que, cara, é doce. É vontade doce que você tem? Então, o pudim você vai comer em tal momento. Hoje não, sabe? É isso.
Qual é a ação, o que você pode substituir, o que você vai fazer, ou então simplesmente sair dali. Quando eu fui competir, eu fiquei 15 dias comendo frango com couve. Eu fazia 6 refeições de frango com couve. Eu era carbos praticamente zero. Eu treinava à base de cafeína, porque eu não tinha força. Mas todos os doces que eu via na minha vida eu queria comer. Então eu comprei biscoito. Eu nem como, gente, biscoito recheado. Eu comprei biscoito recheado, eu comprei chocolate, eu comprei bolo, eu comprei todos os doces que eu via, eu comprava porque depois eu ia comer. O que aconteceu? Eu comi? Não. Porque depois eu podia, não me deu uma vontade. Por isso que eu não tiro totalmente o carboidrato das pessoas, porque realmente falta esse carboidrato, te deixa com vontade de comer, te dá alucinação, te deixa com vontade de comer outras coisas, né? Te dá vontade, te dá desejo demais. Ali, eu entendi o que é uma pessoa sentir um desejo, assim, quase que incontrolável, tá? É porque realmente, assim, eu fui muito forte. Eu lembro que eu fui numa festa, nossa, festa maravilhosa, festa maravilhosa de 41 anos, de uma amiga minha, na Bahia. Uma semana antes eu subi no palco. Eu levei toda a minha comida. Levei na festa, a chefe da cozinha maravilhosa. Quando chegou lá, eu peguei os docinhos dela, nananana, e aí o doce de sobremesa era o petit gâteau, que é o meu segundo doce preferido. O meu preferido, lido, do coração, é sorvete crocante de amêndoas com calda de caramelo. Nossa, de um restaurante aqui na Tijuca, que é absurdo, maravilhoso. Brownie e petit gâteau são os meus doces preferidos, assim, depois desse. E aí era petit gâteau, de um doce não sei o que lá, que era numa chefe super conceituada lá, cara. E aí eu comi uma colher. Para todo mundo isso não era nada, mas para mim era, porque era como se eu estivesse perdendo, sabe? Pro meu, pro meu psicológico, aquilo ali foi muito ruim. Eu voltei chorando, ligando pro meu treinador. Ai, eu destruí tudo, você quer? Ele, Renata, quando você chegar, você vem aqui. Aí eu fui lá segunda-feira, obviamente, não tinha destruído nada, com uma colher de doce, não tinha feito nada, o máximo que tinha feito era puxado, que quando você está sem carboidrato, que você bota o carboidrato, o que acontece é que ele foi para dentro do meu músculo, me deu até uma energia, né? Foi para dentro do meu músculo, puxou a água para dentro e eu ainda fiquei assim até mais, deu pump. Mas eu não sabia que isso ia acontecer, né? E aí eu fiquei muito mal psicologicamente, mas de verdade não deu, não teve, não atrapalhou, sabe, o meu resultado. E aí, uma semana depois, eu fiz aquela, né, a gente faz aquele super hidratação e depois desidratação. Por quê? Para a gente tirar toda a água do nosso corpo, que a gente precisa deixar músculo e pele. Aquele corpo de palco é só no palco, aquilo não existe, não tem como ficar assim daquele jeito, você fica desidratada. Então, era para puxar aqui, só ter pele e pele, só pele, né? De modo que ficasse assim, bem fininho. Hoje não tá, né? De modo que ficasse coisa de papel. Não sei se vocês já viram. Eu tenho um vídeo que eu puxo a pele da minha barriga e só tem pele, assim. Você super hidrata para tirar água, porque quando você bebe muita água, você vai fazendo um xixi. O teu corpo vai mandar uma mensagem para o seu cérebro, vai fazendo um xixi, um xixi, um xixi. Uma comida sem sal, sem magnésio, sem algum zero suplementos, com alguns suplementos específicos, faz com que você não retenha líquido. Então, vai fazer um xixi, xixi, xixi. De repente, no último dia, você para de beber água e come um carboidrato, que a gente chama de carbá. E aí, isso faz com que o carboidrato da comida se transforme né, em glicogênio. O glicogênio vai para dentro do seu músculo e ele puxa a pouca água que está entre a pele e o músculo para dentro do músculo. Então, a pele cola e por isso a gente fica pá, com aquele pump. Isso é uma forma de crescimento muscular também, tá? Isso tudo para dizer que eu fiquei 15 dias à base de, né, sem carboidrato. No dia lá que eu competi, eu comia pra caramba, então eu comia carboidrato, eu só não bebi, não podia beber. Mas eu comi muita coisa, eu comia muita coisa com sal, para as veias saírem, né? Porque o sódio, né?
E aí o sódio fazia isso, que ficava veia aparente. Então, doce, tal, Tatá comia bastante, eu estava com a barriga já, não tinha fome, porque eu estava comendo, mas eu tinha as vontades, porque afinal de contas eu ia competir de novo, tal. E aí eu voltei para casa, e o que que eu fiz? Fui comer um negócio de bolo, tamanho dessa agenda, acho que eu comi toda, muito ruim isso, foi horrível, não precisava, mas por quê? Porque a minha mente achava que eu tinha que comer aquilo tudo naquele momento. E eu cuspi, eu mastiguei, aí eu falo, Renata, você não pode comer. Aí eu cuspia, quase tive bulimia. E isso é muito normal, tá? Normal em atletas de fisiculturismo por conta disso. Você leva o teu corpo ao extremo. E aí, ali eu percebi, eu falei, caraca, eu não quero isso, sabe? Eu não quero ser essa pessoa, né? Eu não vou competir agora, então eu posso comer normalmente. E aí depois eu fui melhorando, meu psicológico foi melhorando. E eu fui entendendo que eu poderia comer doce quando eu quisesse, e depois eu nem quis mais, porque doce não é realmente, graças a Deus, não é o meu calo. Eu gosto mais de salgado. Então, uma pizza, um hambúrguer, sabe? Isso me puxa mais. Isso tudo eu estou falando para vocês entenderem que a nossa mente, sabe, tem grande parte nessa questão da nossa vida, né, nas escolhas. Então, se você está aqui, se você está ouvindo essa aula, você escolheu em algum momento da sua vida mudar a sua vida, mudar seu corpo. Isso significa que você vai ter que mudar a sua rotina. Então, você muda a sua mentalidade para mudar a sua ação, para mudar o seu resultado. E não tem como você ter um corpo sarado comendo besteira. Não tem como você ter um corpo forte e saudável comendo errado. Eu ensino vocês a se alimentarem célula. Eu não ensino vocês a alimentar a sua alma. A sua alma você não vai alimentar com comida. A sua alma você vai alimentar com a sua família, com o namorado, fazendo sexo, que seja. Mas não vai ser com comida. Lendo um livro, fazendo uma oração, meditando, sabe? Coisas que realmente te tragam, preencham de uma forma que não o alimento. Alimento é bom, e a gente precisa aprender a ter domínio próprio sobre isso. E entender que são as escolhas, né? E todos os dias a gente escolhe. Tudo isso que eu estou falando para vocês são ideias de tudo que eu vivi, de tudo que eu aprendi, de pesquisas de livros. Por exemplo, vocês já leram O Poder do Hábito? Tem um monte de livro aqui. Uma estante de livros aqui. Então, o Poder do Hábito fala sobre isso, que ele ensina que o hábito é formado por um gatilho, uma rotina, uma recompensa. Exatamente isso. Então, assim, você entender, se você conseguir entender que o final de semana numa festa pode ser bom, sabe? Que vai ser divertido mesmo que você não coma ou não beba, que você consegue fazer essa troca, e você consegue isso, e você consegue repetir isso. Existe o outro autor que fala sobre uma dieta, Back Diet, que é um livro que fala sobre pensamentos sabotadores. Então, lembra lá no início, você vai se questionar em algum momento, sabe? É só um, né? Ninguém tá vendo. Você tá vendo. Eu não tô vendo, não. Você tá. Porque é você que vai dormir com você, sabendo que você fez o que você acordou que não faria. Esse é a grande X da questão. Tem um outro livro que fala sobre as linhas brilhantes, que defende regras claras para evitar decisões em momentos de fraqueza. Exatamente o que eu falei. Decide antes o que você vai fazer. Então, você já negocia com você e já vai sabendo. E cumpra o combinado. Porque se você não cumprir, você vai mandar uma mensagem para você de que você não cumpre o que você combinou. Então, mesmo que seja um vinho, ou uma fatia de pizza, ou nada, cumpra o que você combinou. Mas também não seja catastrófica. Não vou comer nada, sabe? Seja realista. Eu vou tomar um chopp. E o resto vai ser água, eu vou te dizer que eu tô tomando remédio e não posso tomar. Mente. Aliás, no Natal do ano passado, eu fiz um guia, as 20 mentiras
20 mentiras que você vai contar para sua família para não dizer que você está na dieta. Porque é isso. Às vezes precisa mentir. Nossa, eu fui no médico e ela disse que o meu colesterol está altíssimo. Porque se você falar assim, eu quero ficar linda para verão, ah, 40 anos, depois de velha quer ficar gostosa. Ah, faça-me o favor. Agora, se você falar assim, menina, eu tô quase morrendo. Fiz uns exames. Garota, meu colesterol tá lá em cima, eu tô com não sei quantos por cento de gordura no fígado. A menina, juro. Aí vira uma reunião de catástrofe, né? Que o povo adora uma catástrofe. Cruza o dedo e mente. E uma hora, quando você estiver lá, até que você prove para a pessoa. Hoje, as pessoas olham para mim e não duvidam mais. Você fala, não vou. Eu estava com essa minha amiga ainda agora, né? Aí ela falou assim, cara, você tem cara de pessoa decidida e disciplinada. A forma de você falar. Eu falei, Eu cheguei hoje lá no meu café da manhã e falei assim, Nutri. A gente faz uma reunião toda terça-feira, então um café da manhã maravilhoso. Nutri não vai comer, não? Eu falei, eu vou. Eu faço minha dieta, meu amor. Eu posso comer. Você, eu não sei. Você contabiliza suas calorias. Isso aqui para mim não vai fazer diferença, não. Aí, olha que interessante. Depois, eu fui fazer uma reunião com uma menina. A gente foi numa cafeteria que tinha chocolate. Cara, eu já tinha tomado um café, comido fruta, comido um pão com queijo, um, um pão de queijo, ovo. Tudo que eu comeria, de repente, na minha casa, talvez em menos quantidade, porque em casa eu como mais. Chegou lá, vou tomar um chocolate? Eu não. Eu tomei um café. Ela tomou um chocolate. Eu não. Falei, não, é um café. Mesmo que se eu tomar esse chocolate, tá de fora. Segundo, isso na minha cabeça, tá? Segundo, eu não vou almoçar, eu quero ficar com fome para quando eu chegar em casa eu bater meu pratão de comida e alimentar minhas células. O tempo inteiro. Eu me forço a ter fome para eu comer a comida, porque eu gosto de fazer refeições e não ficar beliscando. Eu não quero matar a fome, eu não quero enganar a fome, eu quero comer, né? Isso tudo, estratégia. Que ela vai aprender, porque ela vai entrar aqui. Tem uma outra que fala sobre o sucesso vem mais da disciplina e consistência do que do talento e da motivação. Provavelmente vocês já ouviram isso, né? Que uma pessoa que treina, né? O disciplinado vence, às vezes, o talentoso. Se botar, de repente, duas pessoas, eu e fulano, ele é esforçadíssimo. Às vezes, a esforçada vai me ganhar, porque eu tô aqui, eu posso, eu consigo, eu isso, eu aquilo. A soberba, né? Cresce, e aí acaba perdendo. Inteligência Positiva dos Sabotadores, esse livro eu tenho, esse livro é esse aqui, né? Inteligência Positiva, que é bem legal. Ele fala sobre os sabotadores, né? Você faz um teste de sabotadores, você conhece os seus sabotadores, e ele fala do sábio, como o sábio pode te ajudar a contornar esses sabotadores, o hiperrealizador, o controlador, sabe? Vários sabotadores bem interessantes. E os 7 hábitos das pessoas altamente eficazes, que em um determinado momento ele fala que um dos hábitos é comece com um objetivo em mente. Então você visualiza isso, sabe? Eu faço muito isso. Vou contar uma história para vocês que em algum momento você já pode ter ouvido essa história minha. Quando eu comecei a estudar para concurso, há 20 anos atrás, eu colei um contra-cheque. Meu sonho era ser do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, que ganhava 14 mil reais há 20 anos atrás. Hoje o inicial dele já deve estar em 18, 20, sei lá. Eu não sei se era 10 ou 14, tá? Mas era um valor, acho que era 10. Enfim, um valor aí qualquer, digamos que seja 10. Eu colhei esse contra-cheque, eu peguei na internet, colhi o contra-cheque, colhei do lado, botei do lado da minha cama. E eu morava num apartamento em que a casa, ou a cama, eu dormia numa cama em que a cama era aquela cama que, né, mobiliada, enfim, planejada. Então, o negócio ficava aqui, do meu lado. Eu dormia, acordava, olhando para aquilo ali. Todos os dias eu olhava para aquele contra-cheque. Aquele era o meu motivo. Eu tinha um motivo. Eu já colei foto de mulher, peguei a foto de uma mulher, a Ola, na época, que eu lembro, eu botei a foto dela aqui, que ela tinha uma barriga linda. Cara, depois de 2 anos eu tinha a barriga mais bonita que a dela. Até tirei, deixei a minha mesmo, que é mais bonita. Eu aqui, que eu sou o meu exemplo, né, que eu me amo. Mas tem foto minha em tudo quanto é lugar.
Então, eu colei esse contra-cheque. Enfim, a vida passou, o tempo passou, 10 anos depois, eu me liguei que eu estava recebendo exatamente, né, no meu salário, o valor daquele contra-cheque que eu tinha planejado e sonhado 15, 10 anos antes. Eu realizei. Eu não passei para esse concurso, mas eu fui, trabalhei, estudei, cresci, enfim, né? Depois de 12 anos, 10 anos de serviço público, eu cheguei naquele valor que eu tanto almejei. E eu nunca tinha parado para pensar nisso. Falei, caraca, eu consegui. Eu mirei naquilo ali, gente, fazer quadro dos sonhos é real. Mas não é fazer o quadro e ficar lá, sabe? É fazer o quadro e mentalizar. Então, se você tem realmente um sonho, eu tô falando de verdade. Eu não julgo o teu sonho, porque o meu sonho, se eu falar para você, você vai falar assim, essa garota é maluca. Eu sonho alto, porque dá o mesmo trabalho, né? Então, eu sonho alto. Eu falei hoje com uma menina aqui, uma amiga, eu trabalho com isso, eu trabalho com aquilo. Eu quero chegar nesse nível. E eu sei que vai ter que ser com isso. Então, vai ser isso que eu vou fazer, que eu vou chegar nesse nível aqui. Ela riu e tal. Então, eu faço visualização, sabe? Eu faço, até hoje eu aplico isso. Eu tenho no meu quarto, ainda tenho um quadro lá com as coisas que eu quero, sabe? Tudo que é aquilo que eu desejo na minha vida. Isso é muito real, mas não é só sonhar. Ah, botar lá, uma casa linda, não. Olha para aquilo ali, sabe? E fala, cara, todo dia tu mentaliza, e, e não é mentaliza, você para e pensa, o que eu estou fazendo para chegar ali? E o que eu estou fazendo para me afastar daquilo ali? É uma conversa muito interna. Então, assim, você vê que não interessa, não importa. Se você realmente quer muito chegar no objetivo, o teu ambiente precisa estar moldado de acordo com o objetivo que você deseja. Então, se talvez não pular final de semana, fazer mais cardio, melhorar a tua dieta, sabe? Se contempla isso, cara, vai fundo. Porque eu realmente acredito que a gente pode ter tudo. Não tudo ao mesmo tempo, mas a gente pode ter tudo. Eu quis trazer para vocês aqui um pouco da minha mentalidade, sabe? Da minha mentalidade, do que eu faço. Eu não ensino o que eu não fiz. Estejam certas, se vocês me acompanham lá na rede social, que eu abro a minha vida bastante. Eu ensino o que eu faço. Eu posso até não fazer hoje, por exemplo. Renata, você faz dieta? Não. Mas eu fiz 2 anos de uma dieta rígida com treino, eu dediquei a minha vida, que hoje, só mantendo ali, eu consigo para o corpo que eu desejo. Mas se você olhar o meu shape e o que eu faço, você talvez pense assim, cara, teu corpo já é maravilhoso e tu faz dieta assim, né? Para mim, eu não faço dieta, mas para a maioria das pessoas eu faço, porque eu conto macro, eu peso comida, eu como certo, né? Eu vivo isso, eu contabilizo, eu não saio comendo qualquer coisa, né? Mas eu tenho uma vida social melhor, sabe? Então, isso que eu trouxe para vocês, eu realmente acredito que se vocês aplicarem, assistam de novo, vai ficar gravado, vocês vão ter acesso, apliquem, escrevam, reflitam, veja o que você consegue, o que você não consegue. Se você em algum momento pensou, isso é muito difícil, eu não consigo fazer isso, é porque talvez você ainda não tenha pensado que você realmente merece isso que você quer, porque é muito mais merecimento. Quando você não acredita que você merece, você não vai atrás. Pensa muito nisso. Trabalhe o seu merecimento, tá? Porque você merece. E, na boa, a gente conhece milhões, várias, diversas mulheres obesas que ficaram saradas. Eu conheço várias mulheres com mais de 50 anos com um corpo super definido. Eu conheço várias mulheres que treinam loucamente e têm um corpo lindo, que trabalham loucamente, têm um corpo muito legal. Por que você não pode? Se tanta gente pôde. O que difere você delas é somente o tempo. Tempo que você vai se dedicar ao objetivo que você deseja. Beleza?
Estão vivas? Estamos. De volta aqui para eu ver vocês. Pronto. Essa é... Então, gente, vou finalizar aqui. Não saiam, tá? Que eu vou falar com vocês. Esse é um pouquinho... É uma aula, né? Essa é a aula que eu queria mostrar para vocês, desse SOS, final de semana. E aí você começa a entender que o final de semana não começa no sábado, o final de semana começa na segunda-feira. Talvez até comece antes, que aí você já vai definir teu mês. Vou sair hoje, quarta-feira, e vou tomar um chopp. E sábado eu não vou. Quais são as refeições que eu vou fazer diferente? Ou não? Nesse momento eu vou focar em 15 dias, porque eu quero dar um gás. Cara, a decisão está nas suas mãos. E eu aqui trouxe as ferramentas para você aplicar na sua vida, de uma forma que você não se sinta, né, mal com as suas escolhas, porque afinal de contas a escolha é sua, e que você veja resultado o mais rápido possível, porque isso me alegra também, né? Porque eu não quero ficar gostosa sozinha, eu quero todo mundo gostoso junto comigo, tá bom? Então, um beijo grande e a gente se vê na próxima aula. Deixa eu parar.